Aleluia. Amen. Nos prepararmos com mais força do que toda a força que nós já exercemos para fazer alguma coisa. E se tem uma coisa que impede a preparação, chama-se opressão. A opressão é terrível. O diabo distrai as pessoas para depois as oprimir, para depois trazer pensamentos opressores para o coração daquela pessoa. Aleluia. Aleluia. E de facto nós aprendemos aqui que dos ataques, porque o tema central da nossa mensagem neste capítulo é como resistir aos ataques no vale. E nós aprendemos que para resistir aos ataques da opressão do diabo, temos que ter autoridade. E na verdade todo tipo de opressão temos que ter autoridade. E nós vimos ali que dos 3 principais ataques que existem, ou melhor, dos ataques que existem, nós vamos olhar para 3 que são os principais, que é a opressão, a perseguição e a possessão. Aleluia. Amen. Existe opressão. Muita gente é oprimida. E nós ensinamos que a opressão é a doença do século na igreja. É o motivo pelo qual muitos cristãos voltam atrás. É porque são oprimidos. Cristãos perdem a fé. São oprimidos. Não suportam a opressão. Aleluia. Aleluia. A opressão. Não suportam a opressão. Muita gente volta atrás por causa da opressão. E também vimos ali que dentro da opressão tem a opressão do diabo, a opressão do pecado, que é a pior de todas, é a mais grave, que dificilmente alguém sai dela quando entra. Nós vimos na Bíblia que somente uma pessoa é que conseguiu sair dessa opressão, que foi Davi. É a opressão dos falsos irmãos, que é essa que nós vamos continuar a ver hoje. Nós vimos a opressão do diabo e a opressão do pecado, e aprendemos sobre a opressão dos falsos irmãos. E este assunto da opressão dos falsos irmãos é muito sério. É um assunto que acaba com a fé também de muita gente. Aleluia. Nunca seja um irmão que oprime o outro. Decida isso no teu coração. Muitos cristãos entendem humildade, a simplicidade das outras pessoas, do povo de Deus, como fraqueza, e usam-se da humildade das pessoas para pisar nas pessoas. Aleluia. Amen. Há muitos falsos irmãos nas igrejas. Quanto mais humilde você for, a maior possibilidade existe de você ser pisado por esse tipo de irmão, porque eles são opressores. Aleluia. Amen. Porque são opressores. No dia de hoje nós queremos entrar neste assunto. A opressão
opressão dos falsos irmãos. A opressão do diabo basicamente é o diabo trabalhando nas forças externas. Alguém pode me ouvir aqui? Enquanto colocamos as bases para podermos andar, ok? A opressão do diabo é basicamente o diabo a trabalhar, a pressionar a pessoa para a pessoa pecar. É por isso que dissemos que a opressão do diabo não tem causa aparente, mas ela tem uma causa. Parece que não tem uma causa, mas tem uma causa. Aleluia. Amen. A opressão do diabo não tem uma causa aparente, mas ela tem uma causa real. E a causa é pressionar a pessoa para a pessoa pecar. O diabo faz de tudo quando alguém está na santidade, faz de tudo para a pessoa pecar. Envia tentações severas. A pessoa é tentada ao mais alto nível, ao mais alto grau de tentação, tentado de uma forma terrível. Pensamentos maus, sentimentos maus, provocações no seu meio. Sofre muitas provocações. Muita gente lhe provoca, lhe cria situações para lhe levar a ira, que é para a pessoa pecar. Basta a pessoa pecar, o diabo sai de cena. Ele já não precisa mais trabalhar contigo. Agora entra uma outra opressão, que é pior que a opressão do diabo. Porque eu disse que a opressão do diabo é uma força externa, mas quando entra a opressão do pecado, é uma opressão interna. Aleluia. É uma opressão interna. É quando o cristão não precisa de nada nem de ninguém para se reprovar. O cristão se reprova ele mesmo. Olha para si e acha-se indigno de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, de ser cristão. Ele reprova-se. Ele chumba-se. Aleluia. Amen. Então, quando os cristãos pecam, muitas das vezes fogem da igreja. É normal você ouvir alguns cristãos dizerem: eu preciso de um tempo fora da igreja, tenho que me organizar. Na verdade, aquela pessoa não está à procura de organização, está apenas a fugir da igreja. Por quê? Porque o diabo, quando você peca, ele deixa de te oprimir, ele começa a te acusar. O mesmo diabo que te pressionou para o pecado, quando você cai nele, ele começa a te acusar. Agora volta-se contra ti. Seu pecador, seu imundo, seu falso. Quando você vai orar, ele te ataca com pensamentos maus para te oprimir. Aleluia. Amen. E quando a pessoa tem a consciência de que pecou, dificilmente vai exercer qualquer tipo de autoridade. Aleluia. Amen. É por isso que nós vimos a solução da opressão do diabo é a autoridade, é exercer a autoridade. Mas a solução da opressão do pecado é o arrependimento. Aleluia. Amen. A pessoa deve se arrepender para sair desta sensação que nos dá paz.
que para sair dessa coisa de até a cabeça doer, a pessoa passa mal fisicamente, sofre. Então tem que se arrepender. E nós vimos que é muito difícil de se arrepender. Tanto que a única pessoa que nós vimos que de fato se arrependeu na Bíblia foi David. O resto não conseguiram se arrepender. Acabe se arrependeu um pouquinho, depois voltou à sua vida antiga. E uma série de outras pessoas na Bíblia que não conseguiram se arrepender. Aleluia. Então basicamente é isso. Então quando a pessoa peca, eu disse, entra a opressão do pecado. E muitas vezes, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, outros nem precisam ter pecado. Mas a maioria das vezes, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, é perdoado por Deus, mas não é perdoado pelos homens. É aí onde entra a opressão dos falsos irmãos. Aqueles que não aceitam perdoar aqueles que Deus perdoou. Aleluia. Amen. Existem irmãos que não aceitam perdoar aqueles que Deus perdoou. Quando Deus perdoa alguém, eles negam de perdoar a mesma pessoa. Então nós queremos começar a crescer a nossa mensagem a partir de agora. Nós vamos estabelecer nossa mensagem a partir de agora. Da opressão dos falsos irmãos. E eu espero que não haja falsos irmãos nesta igreja. Aleluia. Amen. Aleluia. Eu disse, os falsos irmãos são aqueles irmãos que não aceitam perdoar, na maioria das vezes, aqueles que Deus perdoou. Quando David pecou, ele se arrependeu, foi perdoado por Deus. Mas na sua fuga do seu filho Absalão, ele se encontrou com um certo homem chamado Simeir. Simeir encontra-se com David na sua fuga. Quando David foge no seu caminho, encontra-se com Simeir. E este homem começa a blasfemar de David, a zombar de David, a encontrar ocasião no facto de David ter pecado para zombar dele. Escuta, há muita gente na igreja que usa-se dos pecados para manipular, para zombar, para oprimir os outros irmãos. Quando o irmão confessa o pecado em público, muitos irmãos, em vez de usar-se desta informação para ajudar aquele irmão, para fortalecer aquele irmão, não fazem isso, irmãos. Sabe o que eles fazem? Apenas começam a oprimir aquele irmão. Mesmo você que fez aquilo ali, pensa que não sabemos que você fez aquilo ali? Cala, pá. Quem é você para fazer aquilo ali? Tá falando o que é esse aqui? Esse não é sério. Opressão dos falsos irmãos da igreja. Simeir era aquele irmão que vivia em Israel, era reinado por David, mas esperava uma oportunidade para
oprimir. Aleluia. Agora vamos à Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 5. Vamos rapidamente porque já entramos na mensagem, não tem tempo agora. Eu disse primeiro, tem que ser o segundo livro. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. De 5 a 12. Assim diz a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 5. Não. Não é esse versículo. Espera. Smeir. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Capítulo 16. Versículo 16. Exatamente. É no capítulo seguinte, não? Os versículos continuam os mesmos. De 5 a 12. Leia-me de 5 a 12. Assim diz a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. E este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia. Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemini? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Ok, agora olha para mim todos. Vocês ouviram a narrativa? Davi fugia de Absalão.
Olha para mim. Aleluia. Todo mundo olha para mim. Aleluia. David fugia de Absalão. Quando Absalão buscava matar seu próprio pai. Imagina esse cenário. Ele está no caminho com toda a sua tropa, os seus soldados, a fugir, a caminhar no deserto. Quando chega no deserto, encontra um homem chamado Simei. Na João Ferreira de Almeida vem Simei. Chamado Simei. Quando chega no deserto, aquele homem vê David. E ele sabia que David foge do seu próprio filho. Que psicologicamente, moralmente, está abatido. Ele não estava em condições de lutar contra ninguém. Pegou em pedras, começou a lançar contra David. Começou a falar blasfêmias contra David. Começou a insultar a David. E Simei era da família de Saul, inimigos de David. Escuta. Aleluia. Escuta. Quando David subiu ao trono, todos da família de Saul foram mortos. Ficou da família de Saul apenas uma pessoa, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Aleluia. Chamado Mefibosete. Ele era um aleijado, um deficiente. Mas David ele levou para viver com ele, para cuidar dele. E David amava Mefibosete. Mefibosete amava David. Mas dentre os familiares de Saul, tinha restado alguém chamado Simei. Tinha guardado o rancor dele. E naquele momento encontrou a oportunidade de se vingar. Amado, eu quero te dizer uma coisa. Na tua jornada cristã, enquanto você cresce na fé, na tua justiça, no teu zelo, na tua santidade, na tua retidão, em algum momento você ofendeu alguém, pastor Cláudio. No teu zelo, pastor João, em algum momento alguém não gostou do que você falou. Há pessoas que você suspendeu, que não gostaram do que você fez. No teu zelo de Deus, servindo a Deus, vocês que estão sentados aqui, em algum momento você disse a alguém: isto que você está fazendo não se faz, é pecado, é errado. E a pessoa, em vez de pegar a tua repreensão com alegria, pegou aquilo ali com ira, olhou para aquilo como motivo de ficar angustiado, amargurado contra ti. Aleluia. David estava servindo Deus. Quando ele subiu no trono, quando ele fugiu de Saul, e por profecia, a casa de Saul foi estripada pelo próprio Deus. Mas este Simei guardou rancor a David. É você que acabou com a casa da minha família. Na nossa casa nós geramos reis. Não primeira rei, mas por tua causa. Agora me escuta. Alguns irmãos, quando você cometer algum pecado e cair e fazer alguma coisa que Deus não gosta, ainda que você se arrependa, quando você vem parar aqui,
irmãos, eu venho pedir perdão à igreja porque eu pequei. Alguns é dia deles de celebração, de festa. Escuta o que eu falo contigo. Algumas pessoas, no dia que você confessa pecado, eles não se juntam a ti clamar por perdão a Deus. Eles começam a celebrar. Água, mano. Água, isso aí. Tu durante a lua. Como chegar para aquela ali? Pensava que não peca, que não cai. Usam-se dos pecados dos irmãos para oprimir os mesmos. Os falsos irmãos. Há irmãos na igreja que não gostam quando você é sério. Não gostam. Não gostam quando você é zeloso. Não gostam quando você é verdadeiro. Quando você repreende pecado, não gostam. Não querem disso. Não querem. E no dia, na primeiríssima falha que você comete, e se você não tivesse confessado, eles nunca saberiam. Mas usam-se da tua confissão para te oprimir. Quem é essa aí? Tira ela daqui. A opressão dos falsos irmãos. Há muito falso irmão na igreja. Irmão, trabalhe para não ser um falso irmão. Os falsos irmãos simplesmente não servem para nada. São um cancro na igreja. É uma espécie de gente que não deveria existir. É um povo que só serve para danificar o povo de Deus. Falsos irmãos. Aleluia. Segundo livro dos Coríntios, capítulo 11. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Epístola Paulo ao Corinto. Capítulo 11. Versículo 27. Não, pastor, deixa-me ler. É de ler a partir do versículo 22. Versículo 22. Não, agora do versículo 23. Acompanhe a leitura comigo. Vê assim. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes eu fui naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos da cidade. Em perigos dos desertos. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos de fadiga. Em vigílias. Muitas vezes em fome. E sede. E em jejum. Muitas vezes em frio e nudez. E além de todas as coisas, eu oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Está a dizer Paulo que existia entre todas as coisas que ele sofria o perigo dos falsos irmãos. São perigosos, gente. Xavier, falsos irmãos são perigosos. Não são teus amigos. Cuidado com eles. Ouviu, né? Aleluia. Paulo fez um grande trabalho para Deus. O homem que mais pregou entre os apóstolos do Novo Testamento. O homem que mais abriu igrejas.
O homem que escreveu um terço do Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Um terço do Novo Testamento. Sozinho. Foi ele que escreveu. O homem que escreveu a Epístola aos Romanos, que é considerada a espinha dorsal do Novo Testamento. Paulo, o grande homem de Deus. Este Paulo tinha irmãos falsos que cercavam-lhe e lhe causavam perigo. Paulo, os irmãos falsos lhe seguiam sempre de perto a contradizer a sua doutrina. Os falsos irmãos. Quando você lê o livro de Gálatas, quando Paulo foi para Jerusalém com o seu filho Timóteo, chegaram lá em Jerusalém, e alguns dos falsos irmãos, quando Timóteo estava a tomar banho e Paulo foram lhes espreitar para ver se fizeram circuncisão ou não. Irmãos que estão na igreja, aleluia, que não acreditam na salvação da graça. Por que queriam saber se circuncidaram ou não? Para ter alguma coisa para lhes manipular. Aleluia. Por isso, cuidado com o que você fala. Há pessoas que você dá abrir tua boca. É meu irmão na fé. Estou a confessar os meus pecados. E quando ele te ouve, só está preocupado em ter alguma coisa para te oprimir, para te chantagear no dia de amanhã. Paulo foi chantageado por falsos irmãos. Cuidado com falsos irmãos. Aleluia. Foi gravemente chantageado. Representam esses falsos irmãos um perigo nas igrejas. Representam um grande perigo contra o povo de Deus. Escuta para mim. Esses falsos irmãos que buscam oprimir no dia da tua crise, no dia da tua calamidade, às vezes já cresceram, já não são somente irmãos, às vezes já se tornaram pastores, servos, já se tornaram presbíteros, já se tornaram anciãos. Aleluia. Às vezes já se tornaram bispos na casa do Senhor. Filipenses 3. Abra comigo rapidamente, rápido. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3. Capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E quando eu preguei deste assunto, eu disse que a circuncisão é uma doutrina. Os santos irmãos são pessoas. Os maus obreiros são pessoas. E a circuncisão, desculpa, os cães são espíritos. Os falsos obreiros são pessoas. E a circuncisão é uma doutrina. Aqui Paulo diz: guardai-vos dos maus obreiros. Há pastores que não são pastores. Há irmãos ao teu lado que não são irmãos. Há pessoas que não vão te ajudar na fé. Que o teu pecado é motivo para eles pecarem mais. Quando sabem que você pecou,
fortalecem no pecado. Também Edson, não vou nada. Não viste também Edson? A Steve ainda. Sabemos aqui. Catarina, a Steve. Catarina, sabemos. A Steve. Não sabes? A minha não vou nada. Não viste também? Já me que é eu. Me tá diante a mim. Vou me fazer eu. Usam do pecado das outras pessoas para fortalecer seu próprio pecado. Falsos irmãos usam do erro para estabelecer doutrina. Até esse bispo fez isso. Pastor Sênior fez isso. Estabelecem doutrina pelo pecado das outras pessoas. Pega no pecado dos outros para estabelecer doutrina. Guardai-vos do perigo dos falsos irmãos. No vale está cheio de falsos irmãos que morreram há muito tempo, apodreceram, já são ossos secos e querem transformar você também. Filipenses, capítulo 2, versículo 20 a 21. Letra 20 a 21. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Os falsos irmãos, aleluia, que buscam oprimir a igreja, aleluia, são aqueles que estão toda hora a buscar seu próprio interesse. Não se preocupa com o interesse da igreja, não se preocupa com o interesse da congregação, buscam o seu próprio interesse. Você pode entender quando conversa com eles. Viste aquela pregação ali? Foi boa. Mas não foi melhor que a minha. Lembra do dia que eu preguei? Aquele prega, mas não aguenta comigo. Está sempre à busca dos seus próprios interesses. Aquela irmã ali, se aparece alguém, elogia uma irmã, aquela irmã como ora. E eu também já lhe ouvi, ora. Eu já percebi, aquela irmã ora. Mas já eu de madrugada em casa, você nunca me viu. Estão sempre a querer trazer as coisas para si. Não quer te ajudar. Quer você para ser ajudado. Há de fazer de tudo para te prejudicar e para ele sair por cima. Todo mundo está errado. Ele é o único que está certo. Cuidado. E eu trouxe essa alerta outro dia. A Bíblia chama ele de cães. Guardem-se dos cães. Há pessoas na igreja que a Bíblia nem se esforça em chamar de irmãos. São cães. Guardem-se de cães. Tem comportamento de cães. Não são irmãos. E nisso aqui é onde há o divisor de águas. Porque esse assunto é muito sério. Os falsos irmãos oprimem a igreja. Você não está entendendo? Eles oprimem e manipulam ao ponto disto aqui. Você até do próprio Senhor ter dito: não há como lhes tirar da igreja.
Você há de perguntar assim, pastor, como eu vou me livrar desses irmãos? Oh, meu filho, minha abençoada filha, você não tem como se livrar dessas pessoas. Essa é a parte triste da história. Nós vamos ter que lidar com essa espécie de gente até o arrebatamento. Vamos ter que conviver com esse tipo de irmão até o arrebatamento. Infelizmente, não tem como. Mas você pode se proteger. Você não tem como se livrar deles, mas tem como se proteger. Aleluia. Tem como se proteger. Abra comigo o livro de Mateus capítulo 3. 24 a 30. Fica 24 e a 30. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Propus-lhes outra parábola. Mateus 3, 24 a 30. Versículos 24. Propus-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio ao seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em moldes para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia. Agora escuta lá. A palavra de Deus está dizendo: Jesus Cristo ensinou a parábola do trigo e do joio. Sabe o que? Quando você começa a perceber o perigo que esses irmãos representam, você iria perguntar a mesma coisa que aqueles homens perguntaram ao seu Senhor: podemos tirar essa gente? Porque são um grande perigo para a igreja. Irmãos falsos. Alguns estão nos púlpitos a pregar. Alguns estão nos grupos de louvor a cantar. Outros servem, estão a evangelizar na rua, mas são falsos. Não se arrependem dos seus pecados. Não abandonam a iniquidade. Tem um coração mau, invejoso, malicioso, um coração que não quer ver o outro a prosperar, não suporta o bem do outro, não quer ver o outro bem. A única pessoa que tem que estar bem é ele. Faz de tudo para prejudicar o outro. Pessoas más. Eu te disse outro dia: tenha muito cuidado com as tuas amizades. Aleluia. Aqui nós vemos nesta parábola a parábola do trigo e do joio. O Senhor ensina que
infelizmente, vamos ter que suportar essa gente, porque não se manda embora ninguém da igreja. Nem Deus pode mandar alguém embora da igreja. Deus, nem Deus pode fazer isso. Porque a igreja é para salvação, até mesmo deles. Mas escuta, guarda-se, proteja-se dos falsos irmãos. Proteja-se dos falsos irmãos. Há muitos falsos irmãos que vão tentar te oprimir, descobrir alguma coisa. Talvez você fez há muito tempo. Talvez você já nem faz aquilo ali. Mas eles vão trazer aqui só para te dominar psicologicamente, para te ferir. Cuidado. Aleluia. E eu vou terminar por aqui. Este assunto da opressão dos falsos irmãos. Tenho ainda muita coisa a dizer deste assunto, mas não tenho a certeza se vocês são capazes de suportar. Perseguição espiritual. Aleluia. Nós dissemos o quê? Que vamos ver opressão, perseguição e possessão. Põe um traço na opressão. Estamos entrando na perseguição. Perseguição espiritual. Qual é a estratégia do diabo? Embora em alguns momentos a opressão se manifesta como se fosse perseguição, mas não é perseguição. A perseguição é quando a opressão é frustrada. Aleluia. Quando a opressão é frustrada, quando o diabo não consegue te oprimir, começa a te perseguir. Aleluia. Quando ele tenta, te pressiona, vê que esse aqui não está pecando. Este não está. Os irmãos estão a tentar, não está a cair. Este é sério. Faz de tudo, vê que esse aqui é sério. Não está a pecar. Envia meninas vir dançar na tua frente sem roupa, e você desvia o teu olhar daquela sujidade. Envia os famosos sugar daddies com muito dinheiro. Vem estacionar um Mercedes. Para vocês estão acostumados a andar a subir moto aqui na igreja. Toda hora na moto. Quando chega a Mercedes, valeu. Agora Deus respondeu minha oração. Vou descasar poeira da moto. Vê que não está dando certo com o Sugar Daddy. Te prometeram iPhone. Te prometeram viagem para a Europa. Sabe que não está aceitando. Já santidade. Quer santidade. Aceitou Jesus mesmo essa aqui? Quando viu que tentou te oprimir de todas as formas, não deu. Agora ele vem te perseguir. A perseguição é um dos piores ataques espirituais. Só que a perseguição agora vem com uma tentativa do diabo a lutar claramente contra ti. Agora ele usa as pessoas para falar, para agir contra ti. Eu disse, na opressão, eles tentam te influenciar para você pecar. Aleluia.
Quando percebem que você não é influenciável para pecar, começam a falar mal de ti. Agora estão a te perseguir. Começam a te caluniar. Calúnia. Perseguição. Aleluia. Em Cristo Jesus é o maior exemplo de quem sofreu perseguição. Jesus venceu a perseguição. Isso aqui ainda é muito. Por isso eu vou parar por aqui hoje. Aleluia. Amém. Coloca-se de pé. Vamos terminar, vamos continuar na vigília da consagração.